Bom dia, tudo bem? Nós vamos para o podcast, né? Iniciar agora, depois do recesso. Estão bem? Desculpa que eu não estou meio escabelado. O que eu tinha para falar, a gente vai ter que, né, conseguir conciliar, né, as aulas, né, com o pessoal que vai voltar do presencial. Vocês entenderam bem, né? Só volta quem não está conseguindo acessar a internet, né? E não está conseguindo estudar pelo online, né? Quem está com dificuldade de acesso, tá? Não dá para voltar todo mundo. Desculpa a minha cara, acho que eu caí da cama hoje. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Tem os protocolos de segurança bem complicados, sabe? Não dá, não é um momento normal, não passou a pandemia ainda. Então, a gente tem que, se não precisa ir, né, evitar, entendeu? Porque vai ser bem complicado, gente. Até para o uso do banheiro, assim, não vai ter interação entre as pessoas, na sala de aula, entendeu? No máximo 15 pessoas, né, com uma distância de quase 2 metros de máscara. Então eu fico pensando assim, mesmo que eu quisesse dar uma super aula, não ia dar, porque até para se ouvir é complicado, né? Por isso que eu estou querendo fazer a aula tira dúvidas, né? Acho complicado da matéria nova, entendeu? Numa situação dessas, né? Daí as aulas tira dúvidas, elas ficam para esses momentos. Só que agora, como a gente está iniciando, talvez fique um pouco desencontrado, né? Porque a gente está começando amanhã, né, dia 5 com os terceiros anos, no caso o presencial, né? E hoje já começa. O online já está, né, a partir do dia 4. Então pode ser que dê algum desencontro por causa daquelas datas dos grupos, né? Que é segundo ano, dia 9, isso no presencial, né? No primeiro ano, dia 16. Então, o que vai acontecer? Esse podcast que eu estou gravando hoje sobre a aula 3 de julho, não sei se eu vou poder estar repetindo daí para vocês, né? Ou vocês, enfim, né, assistem a aula também, né? Pelo que eu entendi, né, o primeiro andar vai ter internet no primeiro andar, e no caso, se for o primeiro ano, né, se bem que eu estou gravando para o segundo, eu estou viajando aqui na literatura segundo ano. Ai, meu Deus. Mas, enfim, só para explicar, né, daí talvez dê um desencontrozinho, mas fica aquela coisa, vai ficar a gravação, entendeu? No caso, segundo ano seria dia 9, pois é, provavelmente eu vou estar lançando antes, tá? Até porque por causa de registro de aula também, né? Eu tenho que estar lançando material para vocês. Mas daí a gente vê daí, tá? Porque semana que vem eu vou estar colocando matéria nova, de qualquer forma. E daí a gente vai ver, se der muito desencontro, assim eu vejo como é que vai ser daí, tá? Na prática, tá? Mas o que pode acontecer ficar, vocês receberem a aula antes, eu acho, e daí vocês optam, né, se querem assistir daí a aula, no caso, junto com o presencial, né? Mas a princípio eu vou passar os podcasts, sabe? A princípio eu vou fazer isso em função dessa questão de ter máscara, né, dos protocolos, de ser ruim para falar, né? Até tem umas caixinhas de som que eu quero levar, né, para ver se eu consigo. Meio ruim a imagem, né? Para ver se eu consigo, né, aumentar o som assim para todo mundo ouvir, né, porque é bem complicado. Bom, vamos começar então aqui. Aqui faltou luz, hein? Hum, hum. Senão não estaria aqui online, né? Bom, tá? Vamos começar então. Então tá, né? De forma bem resumida, né? Direta. A aula 3 de julho, né? Realismo, Machado de Assis, os contos, primeira parte, né? E os exercícios. Tá. Então, como é que ficou, né? Leia o texto a seguir,
Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a letra aqui. Cegueta, de 200%. Acho que deu. É melhor para eu ler aqui, né? Então, o realismo no Brasil tem como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Eu acho que na próxima aula já dá para ver, tá? O livro é de 1881, vocês vejam, né? Final do século XIX. O Brasil, durante o período de passagem do romantismo para o realismo, sofreu inúmeras mudanças na história econômica, política e social. Vai ter uma novela aí que vai iniciar, né, o tempo, como é que é? Nos tempos do imperador, e dá uma noção, né, quem é noveleiro e é legal assim para porque pega bem essa época, né, para acompanhar. O realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que escritores como Castro Alves e José de Alencar, que a gente já viu, né, haviam preparado o terreno. O país havia vivenciado fatos importantes como a Guerra do Paraguai, tá, de 1864 a 1870, a campanha abolicionista e o fortalecimento da economia agrária. Tá? A queda da escravidão e do império criou uma nova realidade no país. A vida social e cultural tornou-se mais ativa, ambas influenciadas por ideais europeus, né, como liberalismo, socialismo, positivismo, cientificismo, etc. Então é nesse contexto que surge um dos mais importantes escritores de nossa literatura, né, Machado de Assis, 1839 a 1908. Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro, era mestiço e de origem humilde, isso é importante destacar, né, porque na verdade ele era negro, né, essa que é a verdade. Então, imagina, né, num país onde existe ainda, né, o problema do racismo estrutural, um dos maiores escritores, se não o maior até hoje, né, fundador da Academia Brasileira de Letras, era negro, só isso. Então, como é que a gente consegue, né, ser racista numa situação dessas, né? Para ver como nós temos problemas, né, em nos aceitarmos, né? Maravilhoso, assim, eu amo Machado de Assis, né? Sou suspeita para falar. Cresceu, então, Machado de Assis, ele cresceu sob os cuidados da madrasta, Maria Inês, pois assim como a mãe, a portuguesa Maria Leopoldina, seu pai, o mulato Francisco José de Assis, morreu cedo. Apesar de ter frequentado escola pública e começado a trabalhar desde cedo, alcançou boa posição como funcionário público, cargo que lhe proporcionou tranquilidade financeira. Casado com Carolina Xavier de Novaes, Machado de Assis dedicou-se à literatura e produziu a melhor prosa brasileira do século XIX. Tá? O escritor compôs cerca de 200 contos. Os romances e contos anteriores à década de 1880 revelam influências românticas. Tá? Daí por isso que a gente diz que ele tem uma primeira fase romântica, né? Que é, aqui ó, vai ser citado algumas obras dessa época, assim como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite têm essas influências românticas, tá? O que mais que eu ia dizer? Ele tem, assim, ele se destacou mais, assim, na prosa mesmo, né? No romance, no conto, né? Na crônica, mas ele foi poeta também. Como forma de denunciar a situação vigente, representada pela sociedade carioca, onde o apadrinhamento e o famoso jeitinho solucionava os problemas advindos da classe dominante, até parece que isso, né, não existe mais. Né? O escritor usufrui de uma sutileza sem fim, baseada numa linguagem irônica e crítica da realidade. Então, entre seus inúmeros contos, destacam-se O Alienista, maravilhoso, Missa do Galo, A Cartomante, Noite de Almirante, O Espelho, Uns Braços e Outros. Tá? Até coloquei aqui depois um resuminho de alguns, assim, porque assim a obra do Machado, né, ela sempre cai, tá, nos concursos, no Enem, no vestibular, certo? Sempre cai. Então,
não tem como não querer conhecer Machado de Assis, a não ser que não queira, né, passar no Enem, por exemplo. Então, neles, né, nesses contos que foram citados, né, Machado de Assis, de uma forma engenhosa, dedica-se à análise do caráter humano através de seus personagens, revelando com isso o lado negativo, como a mentira, a traição conjugal, dentre outros. Bem ao gosto das características da era realista, que, diferente dos românticos, o casamento era visto como forma de ascensão social. Tá? Então, o realismo vai ter toda essa característica, né, de revelar realmente a realidade, né, como de fato ela era, né, sem aquela coisa de, sabe, de enfeitar, de necessariamente ter um final feliz, enfim, né, é realmente a realidade como ela era, né, então isso é legal, assim, porque nem uma fotografia, né, e quando fala das pessoas daquela época, é como se fizesse, assim, como se a pessoa fosse num analista, né? E o analista vai descrever toda a questão do comportamental, né? Da maneira da pessoa pensar, né? Então tem essa parte bem descritiva, né? Que é muito legal, que descreve como as pessoas pensam, né? No caso, os personagens, né? Revelando o caráter de verdade deles. E tem muita descrição também do espaço, né? Descrição, assim, física, psicológica, né? Isso é bem legal no realismo. É, assim, extremamente, como é que eu vou dizer, importante, né? Isso ocorre corriqueiramente, né? Também. Que eu ia... Tá, daí vem os resuminhos dos contos aqui, né? Legal mesmo é ler, né, pessoal? Nada substitui. Se vocês olharem ali na playlist de literatura, tá? Se vocês procurarem, vai ter. Os contos principais já estão ali. Eu não lembro bem como é que eu coloquei. Acho que, né, alguns estão na forma de audiobook, né? E outros talvez. Eu sei que o Alienista, por exemplo, tem até na forma de desenho animado. Então, alguns talvez em filmezinho e tal, tem que dar uma olhada ali, mas está tudo ali, tá? Tem que conhecer, tem que ler. Então, vamos lá. Exemplos de 5 contos machadianos, tá? O Espelho. Um deles, chamado Jacobina, defende que todos temos duas almas. Olha só que interessante, né? Uma interior e outra que mostramos ao mundo. Tipo, os dois lados da moeda, né? Para ilustrar a tese, eu me lembrei agora daquela questão da máscara, né? Não sei se vocês já não ouviram essa expressão, que a pessoa seria mascarada, né? Para ilustrar a tese, conta uma história da sua juventude, quando se tornou alferes e começou a receber elogios por isso. Passou a precisar dessa validação dos outros para se encarar no espelho. Alferes, se não me engano, tem a ver com costura, tá? Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico, porque é um trecho da obra. Dormindo era uma coisa, o sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Muito interessante, né? Vocês sabem que a gente tem, né, por ali já, né, como é que é, final do século, esse século XX, também o surgimento da psicanálise, né, que vai inclusive influenciar obras depois, né, de outros movimentos literários, principalmente, né, como, deixa eu ver, simbolismo, né, e na arte, assim, daí, né, surrealismo, né, e daí isso é bem interessante, mais adiante a gente vai dar uma olhada. Ai, vamos ver, Missa do Galo. Né, que depois, eu lendo ali Alma Interior, aquela questão do subconsciente também, né, que aflora durante o sono. A Missa do Galo é protagonizado apenas por duas personagens que conversam numa sala. O protagonista, Nogueira, é um jovem de, né, que é 17 anos que está passando uma temporada no Rio de Janeiro com a família de Menezes. Enquanto o dono da casa sai para cometer adultério.
o rapaz fica na sala esperando um amigo que vai buscá-lo para assistir a missa do galo. Todo mundo sabe, né, o que é missa do galo, né, pessoal? É então que aparece Conceição, que é uma mulher mais velha e a dona da casa. Nessa noite, os dois trocam ideias sobre vários assuntos. O secretismo do diálogo contribui para um clima de desejo entre os dois, que nunca chega a ser consumado, tá bom? A missa do galo, ela ocorre, né, na Igreja Católica, né, para comemorar, né, o nascimento de Jesus, né? Como é que é no Natal, né? Se não me engano, é isso, tá? A cartomante, que atualmente, assim, eu sou budista, né, mas sou ex-católica também. Não, vamos lá, vamos lá. A cartomante, bah, eu amo, esse aqui é um dos meus prediletos, junto com a alienista, né? Considerada uma das principais narrativas breves, deixa eu ver onde é que continua aqui, na outra página, uma das principais narrativas breves de Machado de Assis, a história se foca num triângulo amoroso protagonizado por Rita, Camilo e Vilela. A moça esposa de Vilela, que é a Rita, né, está cometendo adultério com um amigo de ambos, que é o Camilo. Né? Preocupada com os perigos da situação, ela resolve procurar uma cartomante, mas nem ela consegue adivinhar o desenlace trágico desse romance proibido. Eu não vou contar, né, porque tira toda a graça, tá bom? Então, deem um jeito de ler, deve ter filme também, vejam ali na playlist que eu coloquei, tá? Tem, inclusive, assim, peça de teatro, tá cheio de coisa no YouTube. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Bom, voltando aqui, pai contra mãe, também é famoso, né? Incluído no livro Relíquias da Casa Velha, de 1906, lançado mais de uma década depois da abolição, tá? Que a abolição marca em 1888, né, a Lei Áurea. O conto reflete sobre a barbárie da escravatura nacional. Passada durante o Segundo Império, a narrativa se centra na figura de Cândido Neves, um caçador de escravos fugitivos. Deve ter um nome para isso, né? Acho que é Capitão do Mato, né? Que se encontrava em situação de pobreza devido à falta de trabalho. Quando vai abandonar o filho recém-nascido na roda dos enjeitados, isso aqui provavelmente como é que se diz, em orfanato, né? Por não ter como sustentá-lo, né? Aqui foi um S a mais, porque é o filho, né? Deixa eu tiro aqui. Espera aí. Então vou arrumar que eu não gosto de ver coisa errada, né? Tá. O homem encontra uma mulher grávida e percebe ser uma escrava que tinha conseguido escapar. A mãe implora clemência, lutando pela liberdade do bebê que carrega, mas Cândido precisa fazer uma escolha: capturá-la para ganhar dinheiro ou abandonar o filho. Tá? Daí vem um trechinho, né? Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras, né? Tá? Um baita de um conto também, uma história intrigante, né? Imagina, né, o capitão do mato esse fica conseguir o trabalho, mas daí ele tem que, como é que se diz, capturar a escrava, né? Apareceu ali também na mesma situação que ele, né, de entregar o filho dela, né? Ah, não, desculpa, grávida, né? Ele viu uma mulher grávida, é isso, né? É.
ou entregar o filho dele, porque daí ele fica desempregado, né? Muito interessante. O Alienista também eu adoro, é o outro predileto meu. Aqui a ação é protagonizada por Simão Bacamarte, o alienista, que decide criar um hospital psiquiátrico chamado Casa Verde. Tá? Esse Simão Bacamarte é médico, tá? Só que ele é médico, assim, psiquiatra, tá bom? Daí ele vai criar bem como diz aqui, né? A Casa Verde é um hospital psiquiátrico, tá? Casado com Evarista, ele acredita que a infertilidade da esposa pode estar relacionada à saúde mental e começa a desenvolver estudos sobre o tema, tá? Contudo, quanto mais Simão se debruça sobre a loucura, mais vai se afastando da própria sanidade. Esse conto é maravilhoso. Daí vem um trechinho, né? Esse aqui também está na playlist, tá? De todas as vilas e arraiais vizinhos, afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais 37. Tá? Acho que é ali que termina. Certo? Daí aqui na playlist daí de vocês, tá? Dentro ali da minha atividade, no Google Sala de Aula, vocês vão encontrar então, todo esse material aí, tá bom? E para o pessoal do presencial, né? Daí o ideal é pegar na biblioteca, daí, né? Ver os horários de funcionamento e tal, né? Tem as bibliotecas virtuais também, mas daí como tem dificuldade de acesso, né? Tem que ser na física mesmo. Tem os nomes direitinho, né? Livro de contos do Machado de Assis, daí no sumário vai estar o nome, né? A cartomante, só procurar pelo título, né? A cartomante, né, que é pai contra a mãe, o alienista, o alienista tem inclusive separado, tá? Porque ele é bem conhecido, né? Eu quero dizer num livro único, né? Exercícios daí. Qual o contexto histórico, né, no Brasil foi vivenciado por Machado de Assis? Então, como é que era a época em que ele viveu, né? Qual é o contexto histórico? Bem fácil, né? Tá tudo ali no texto, né? A época em que ele viveu, como é que era, assim, a sociedade, tal, o que estava acontecendo na época. Não posso falar, porque senão vou dar resposta, né? Ao dedicar-se à análise do caráter humano, que é aquilo que eu comentei, né? Que no realismo, assim, havia essa preocupação, né? Em revelar como é que era, assim, como é que a pessoa pensava, né? A personalidade dela, né? Machado de Assis revela características reais do indivíduo presentes também no homem do século XXI. Cite algumas. Então, é para citar, né, algumas características que tem ali, que eu li, né, antes para vocês, e que aparecem hoje em dia também. Se eu pegar um indivíduo e for falar do caráter dele, eu também vou encontrar, né, tais e tais coisas, entendeu? Não tem a ver com a personalidade, né, características da personalidade da pessoa, tá bom? Dos 5 contos machadianos comentados acima, qual deles mais lhe chamou a atenção? Justifique. Então, por exemplo, qual que vocês teriam vontade de ler, sabe? Queriam pegar na biblioteca hoje para ler, tá? E vocês vão ali na playlist e já vão procurar para conhecer. Qual? E por quê? Tá? Para responder as questões 3, 4, 5 e 6, leia o trecho do conto Uns Braços de Machado de Assis. Aqui já é questão direcionada para Enem, tá? Para concurso, certo? Aí vocês têm que ler. Isso aqui é de um conto, no caso, que eu não coloquei assim o comentário, né? Não fiz resumo que nem eu fiz desses outros ali em cima, tá? Mas antes, tá? Que eu falei antes. Mas tem aqui ó, um trecho, tem que ler, tá? Lê com calma e depois responde o que está pedindo sobre esse conto. Ó, só ler aqui, ó.
quando se diz ao final do texto que Dona Severina concluiu que sim, significa que ela reconheceu o quê? É só ler ali e ver, né? Número 4. Ao conceber-se bonita, Dona Severina entendeu que A, B, C, D, tá? Analise, até a gente podia ler, né? Analise as duas ocorrências. Uma criança. Criança? As duas passagens mostram que, porque também é tudo relativo, tá? Ao conto Uns Braços, ok? Então é interpretação de texto, né? Depois a número 6. De início, morar na casa de Borges era solitário e tedioso, o que levou Inácio a pensar em ir embora. Todavia, isso não aconteceu, sobretudo porque o rapaz, daí vem as alternativas, né? Tá, então tem que ler o conto. Até posso ler agora aqui, mas depois tem que analisar, né, questão por questão e responder. Tá? E as respostas estão todas aqui, ó. Blog, Beduca, tá? Só acessar aqui e ver as respostas, ok? Ah, e quem tiver dificuldade, claro, né? Vamos ver juntos daí, né? Não tem problema. Principalmente quem tem dificuldade de acesso, né? Vamos ver aqui, ó. Havia 5 semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com o Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitira encará-los logo abertamente. Parece até que, a princípio, afastava os olhos vexados. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas. E assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas, eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver, 3 vezes por dia, o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. É a mesma coisa que coisa, tá? Rejeitou a ideia logo. Uma criança, mas há ideais que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam a pousar. Elas tornam e pousam. Criança tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar e não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente e mais outro, tudo eram sintomas, e concluiu que sim. Tá bom? Bem interessante esse ponto, né? Quem tiver dificuldade, o ideal é buscar, né? E procurar ler, né? Na íntegra, né? Porque nunca é demais, né? Ah, os contos do Machado são bem assim, como eu falei, né? Costumam cair nos concursos, né? No Enem e tal. Bom, vou parar por aqui, então. Quem tem acesso, né? Olha na playlist. Quem não tem, vai ter que
biblioteca física mesmo, dá uma olhada, né? Às vezes, assim, um amigo, um conhecido tem, né? E muitas vezes também nos livros didáticos, né? Tá? Em trechos e tal, e às vezes até completo, dependendo do conto, se não é muito grande, tá? Então é isso. Deixa eu me despedir aqui. Tá? Alguns talvez eu veja pessoalmente e outros, né? Continuamos no online, tá? Que é o mais, que é o ideal, né? Para a gente se proteger, se cuidar, porque você sabe que com essa variante Delta aí, até quem já tomou as 2 doses de vacina está sujeito a se contaminar e a contaminar outras pessoas. Então, certo? Quem não precisa, não vai, né? Não sai. Evita, fica em casa e estuda assim, porque dá. Ainda bem que dá para escolher, né? Tá bom? Um abração, a gente vai se falando, tá? Ou no mural ali do Google Sala de Aula, a gente se fala, tá? Um abração.